O Castelo dos Sonhos. Romance do espírito Antônio Carlos. Psicografia da médium Vera Lúcia Marizek de Carvalho. Parte 3, capítulo 7. Anos tranquilos. Juvencio cuidava da fazenda. Silas o ajudava. Os buracos abertos perto da nascente realmente deixaram a terra úmida, aumentando o volume da água em época de estiagem. Isaías, que a partir de agora iremos chamar somente de João, andava pela fazenda, galopava com seu cavalo, conversava com alguns empregados e brincava muito com as crianças. Silas passou a ensinar os órfãos a ler e a escrever, tornou-se professor. Ele não se esqueceu de seus entes queridos, nem de João, mas com tantas coisas para fazer e com a alegria das crianças, a saudade já não o machucava tanto. Numa tarde, chegou à fazenda um mensageiro vindo de longe. Trouxe para João uma carta de Elisa, uma das filhas do senhor Manuel. Silas acomodou o mensageiro no galpão e pediu que descansasse e se alimentasse. Entrou no seu quarto e foi ler a carta. Na missiva, Elis contava que ficara somente ela e uma irmã. E como lhe aconselhara, referira-se a João. Casou-se, mas estava com muitos problemas e pedia ajuda. Reclamava que o marido não tinha tino para os negócios, os quais estavam muito ruins, que as duas, Elis e a irmã, necessitavam de dinheiro para pagar algumas dívidas e para ter capital para fazer funcionar a empresa. Contava também que a irmã queria casar com o empregado do pai e rogava por conselhos. Silas leu e releu a carta. Depois orou rogando a Deus que o orientasse como resolver as dificuldades daquelas duas órfãs filhas do senhor Manuel. Junto com o mensageiro, vieram o senhor João e o senhor Manuel em espírito, preocupadíssimo com as mocinhas. Foram recebidos por Gabriel e Eduardo. Não se pode confiar nesse mensageiro, explicou Manuel a Gabriel. Vou tentar instruir Silas, já que ele roga a Deus orientação. O que vocês querem que nosso garoto faça? Tenho muito orgulho desse meu filho, respondeu João. Olha, Manuel, observe a irradiação linda que ele tem. Gabriel, peça-lhe, por favor, que escreva uma carta dizendo que João irá para ajudá-las logo que for possível, que a entregue ao mensageiro e dispense-o. Depois que mande Juvencio com mais empregados, levar orientações que vamos deixar com você, a elas e que nosso menino mande-lhes uma barra do nosso ouro. Gabriel aproximou-se de Silas. Silas, esse mensageiro não é confiável. Escreva uma carta dizendo a Elisa que João está indo para lá. Silas recebeu a intuição, escreveu a carta, foi para o galpão e conversou com o mensageiro. Você trocará de cavalo. Deixará o seu aqui que está cansado e irá com outro mais novo e forte. Levará esta carta para a filha do senhor Manuel e poderá partir amanhã. Sim, senhor. Amanhã já estarei descansado. Dona Elisa falou que era o senhor João quem me pagaria. A troca do cavalo já é um grande negócio, mas aqui está o seu pagamento. Espero que não pare muito pelo caminho e que retorne logo. Silas voltou para casa. Sentou-se na poltrona preferida da mãe e ficou pensando. Parece que fiz o certo. Esse mensageiro não me pareceu ser honesto. Mas como ajudar a filha do grande amigo de meu pai? Que poderei fazer por elas? Eu não posso ir lá. Não posso deixar a fazenda sem controle. Teria que ir de carruagem e demoraria muito. Não aguento uma viagem a cavalo. Depois não entendo nada dos negócios deles. Deus, lhe peço, permita que quem me deu a ideia que a complete, por favor. Vamos ver. Se eu não posso ir nem João, poderei mandar outra pessoa. Dinheiro é fácil. Certamente meu pai iria querer ajudar Elise e que a auxiliasse por ele. Posso mandar uma barra de ouro. Ela venderá, Juvencio. Nele eu posso confiar, mas ele não poderá ir sozinho, é perigoso. Vou pedir a ele para escolher 2 homens bons para acompanhá-lo. O que escrevo a ela? Vou fazer isso amanhã. Não sei bem o porquê, mas sempre tenho boas ideias quando acordo. Vou orar bastante e com certeza amanhã saberei o que escrever a Elisa. Quando Silas dormiu, Gabriel afastou Silas de seu corpo físico e ele viu seu pai e o senhor Manuel.
Abraçaram-se emocionados e os três choraram. Meu filho, você tem conduzido tudo muito bem. Ah, papai, tenho sofrido muito. Mas onde estão mamãe e meus irmãos? Estão todos bem, respondeu João. O céu, o lugar em que moramos agora é bonito e estamos juntos. Sua mãe e irmãos lembram-se de você com carinho e oram para que esteja bem. Tivemos permissão, Manuel e eu, para vir aqui conversar com você. Manuel está com problemas e você pode ajudá-lo. Dê uma barra de ouro a Elisa. Escreva a ela para deixar a irmã casar com o rapaz que escolheu e que ele ajude na administração. Aconselhe Elisa a tomar conta de tudo. Papai, o Senhor queria mesmo que Isaías ficasse em seu lugar. Enchemos a casa de órfãos. A alegria volta a esse lar com as crianças. Se Isaías não tivesse tomado meu lugar, o cenário seria outro. Foi a melhor coisa que fiz por você. Eu o amo. Emocionaram-se muito. Gabriel os afastou e Silas retornou ao corpo físico. Agora podem ir embora, pediu Gabriel. Vão sossegados. Silas fará o que vocês pedirem. Os dois agradeceram e voltaram para a colônia onde estavam abrigados. Silas acordou de manhãzinha. Depois que tomou seu desjejum, despediu-se do mensageiro. Resolveu algumas questões com Juvencio, deu lição para as crianças, foi para o quarto e escreveu uma longa carta a Elisa, com a ajuda de Gabriel. Escreveu como se fosse o pai, incentivou-a, aconselhou a deixar que a irmã se casasse com quem amasse e que investisse no moço escolhido pela irmã, convidando-a a ajudá-la na administração. Que ela, Elisa, tomasse a frente dos negócios e fosse discreta, porque mulheres não trabalhavam fora de casa, mas para ir mais vezes à empresa e levar para casa o que tinha de fazer. E, sem entender bem, aconselhou a tomar certas atitudes nos negócios. Não questionou o que escreveu, fez confiando. Disse que estava impossibilitado de ir porque se encontrava doente, mas estava mandando 2 barras de ouro para que elas vendesse, saldasse as dívidas e tivesse capital para investir, que o ouro era presente de casamento para ela, Elisa, e para sua irmã. Não foi uma barra de ouro que João lhe pediu para mandar? Perguntou Eduardo ao Gabriel. Foi, mas a generosidade do Silas é maior. Tudo aqui está sob sua administração e ele faz o que quiser. Administração? Pensei que fosse tudo dele, exclamou Eduardo. O que é nosso de fato, Eduardo? Objetos materiais que temos comprovação por escrituras? O corpo físico? Tudo que um dia temos de deixar não nos pertence. Tudo é de quem? De Deus? Sim, tudo é de Deus, esclareceu Gabriel. Podemos por um período ser administradores das coisas de Deus, e quando nos cabe fazer isso, devemos ser cautelosos e fazer o que nos compete da melhor maneira possível, sem esquecer que esses objetos materiais não nos pertencem. Silas fez um pacote bem feito e à tarde procurou Juvencio e lhe pediu: Juvencio, aquele mensageiro trouxe uma carta de Elisa, uma das filhas do senhor Manuel, amigo de meu pai. Ela também ficou órfã. Da família grande ficaram somente ela e uma irmã. Estão as duas passando por muitas dificuldades e por isso pediu auxílio ao papai. Mas ele não pode ir, não tem condições de viajar e eu também não. Queria lhe pedir para levar a ela algo de valor. Não confiei naquele mensageiro. Você nos faz esse favor? Faço sim. Quando quer que eu vá? Depois de amanhã. Elisa precisa receber isso logo. Se esse mensageiro não for honesto como senti, não dará tempo de ele lhe fazer uma emboscada. Pensará que papai irá demorar a se preparar para a viagem. Vá com 2 empregados em quem você confia. Faça a viagem sem muitas paradas. Entregue o pacote a Elisa, descanse e volte. E assim foi feito. Quando Juvencio chegou à cidade, o mensageiro havia entregado a carta algumas horas antes. Elisa hospedou os 3 e no outro dia voltaram com cartas das 2, agradecendo e afirmando que iriam seguir os conselhos. Silas ficou com 3 barras de ouro guardadas e esperava usá-las para espalhar benefícios. Sentiu ao ler as cartas gratidão que lhe deu alegria, mas não foram somente as 2 a abençoá-lo. Recebeu energias benéficas de Manuel e esposa, e no decorrer do tempo, Elisa e a irmã escreveram dando notícias. Elas tinham conseguido se reerguer financeiramente e estavam felizes. Com os anos, as cartas foram escasseando.
O amigo de João, cujo filho faleceu, pediu-lhe para ir visitá-lo. Silas respondeu à carta dizendo que era impossível, pois estava traumatizado e bastava falar em morte para ficar nervoso e chorar, e que não podia recebê-los na fazenda por causa das crianças. Silas lia as cartas para João, omitindo alguns trechos. Somente ele sabia da existência do segundo cofre, das barras de ouro e de algumas joias. Depois de 1 ano e 6 meses que o padre Mateus havia partido, foi que chegou à cidade outro vigário, padre José, o novo pároco. Saiu visitando todos os fazendeiros e, quando foi à fazenda, conquistou a todos. João, sabendo que este não o conhecia, agiu com naturalidade. Padre José era alegre, esperto, gostava de comida caseira e, já na primeira visita, andou pela fazenda conversando com os empregados. Senhor João, estou encantado com sua atitude de abrigar esses órfãos. De fato, depois da enfermidade que fez tantas vítimas fatais, os orfanatos estão lotados. O senhor pensa em encaminhá-los para essas instituições? Não, Padre José. Eles ficarão conosco. Tivemos muitas perdas, ficamos muito tristes e foram essas crianças que nos deram ânimo e alegraram nosso lar. Será que elas são batizadas? Quis saber o padre. Não sei, respondeu João. O que o senhor acha de marcarmos no domingo à tarde para fazermos casamentos? Porque muitos dos seus empregados não são casados, e batizarmos todas essas crianças. E se algum deles já tiverem sido batizados? Perguntou João. Se a criança souber que tem padrinhos, então já foi batizada, mas se não souber, então batizamos. Podemos fazer uma grande festa pelos casamentos e batizados, disse João entusiasmado. E foi preparada uma grande festa pelos casamentos e batizados. Padre José, com alegria no jardim da casa, realizou 5 casamentos. Batizou os filhos dos empregados e os órfãos da casa. Todos os abrigados tiveram por padrinhos João, Maria e Silas, e as crianças passaram a chamar João de padrinho, Maria de madrinha e Silas de paidinho. Foi uma festa muito bonita. Padre José passou a ir muito à fazenda. Gostava de João e nutria um afeto especial por Silas. Contava a história da vida de Jesus para a meninada. E outros órfãos vieram. Um casal com 8 filhos chegou à fazenda para falar com o senhor João. Silas os atendeu. A mulher entrou somente com um dos filhos e disse: Senhor, queríamos meu marido e eu deixar aqui este nosso filho. Ele se chama Lúcio e é doente. Agora parece estar bem, mas de repente saem feridas pelo corpo dele que doem muito. Estamos indo para outra cidade, onde o parente do meu marido ofereceu um bom emprego, mas Lúcio não tem como viajar. Será que não dá para o deixarmos aqui? Quando estivermos instalados, voltaremos para buscá-lo. Pode deixá-lo, respondeu Silas. Olhou para o garoto, que tinha sinais de feridas cicatrizadas. Ele tinha 6 anos. Estava quieto, de cabeça baixa, e com certeza queria ir com a família. Silas se lembrou de quando todos os familiares foram viajar e ele ficou. Aproximou-se do menino e com a mão levantou sua cabeça. Que garotão bonito! Você ficará muito bem aqui. Tem muitas crianças para brincar. Vá agora com Maria. As crianças estão comendo bolo. Vá comer, você vai gostar. Maria pegou na mão dele e o puxou. A mãe aproveitou que ficou a sós com Silas e disse: Senhor, vamos para longe. Com certeza não voltaremos para buscá-lo. Cuide dele, por favor. Pode ir sossegada. Cuidarei sim, afirmou Silas. Ela saiu e Silas percebeu que quando Maria foi acudir uma menina caída, Lúcio ouviu que sua mãe disse. Ele encostou-se na parede e chorou em silêncio. Silas aproximou-se e o abraçou. Lúcio, aqui será o seu novo lar. Gostará de morar conosco. Lúcio não quis se alimentar. Ficou quieto e à noite feridas apareceram pelo seu corpo. Vou colocá-lo para dormir no meu quarto. Cuidarei dele, disse Silas a Maria. Será que não é contagioso o que ele tem? Perguntou Maria. Não deve ser. Da família somente ele tem a doença. Amanhã cedo Maria vá com ele à cidade e leve-o ao médico para uma consulta. Lúcio quase não dormiu naquela noite. Gemia muito e baixinho. Silas o agradou, deu chás para tirar dores. Pela manhã, Maria com o empregado
foram de charrete à cidade levar Lúcio para se consultar. Maria retornou à tarde e contou a Silas e a João. O médico disse que essa doença não é contagiosa. Falou o nome que é complicado e eu esqueci, que a medicina não sabe muito sobre essa enfermidade e que as feridas queimam e doem muito. Receitou estas pomadas para passar. Disse que já atendeu Lúcio outras vezes. Silas instalou Lúcio em seu quarto para melhor cuidar dele. Passava as pomadas, dava chás e muito carinho. Silas então aprendeu que quando queria aliviar as dores dele, orava com as mãos estendidas em sua direção. Lúcio sentia alívio e até dormia. O garoto nunca fora tão bem tratado e cuidado. Melhorou quando percebeu que ali era um bom lugar. Silas conversou com as outras crianças. Explicou que Lúcio era doente, que a doença não pegava e que ele precisava de carinho. Lúcio melhorou e foi brincar com as outras crianças. Silas contratou novamente o antigo professor. Ele vinha 2 dias por semana. De manhã dava aulas para as crianças menores, à tarde para os maiores e dormia na salinha de sua mãe, já que os quartos de hóspedes estavam ocupados. À noite, dava aulas para Silas e conversavam sobre acontecimentos gerais. Lúcio queria estudar. Silas deixou e se surpreendeu, pois aprendia rápido e era muito inteligente. Uma noite, Lúcio teve um pesadelo. Apavorado, falou palavras desconexas enquanto dormia. Silas o acordou, o abraçou para que ele se acalmasse. Calma, Lúcio. Foi somente um pesadelo, um sonho ruim. Eu sonho sempre a mesma coisa, paidinho. No meu sonho me vejo como se eu fosse um homem alto, com cara de mal, que acha que está fazendo algo de bom para Deus e manda queimar pessoas para irem para o céu. Esqueça isso e durma. Amanhã você terá aulas. Eu gosto muito de estudar. Com agrados, Lúcio voltou a dormir e Silas pensou. Parece que Lúcio foi um inquisidor que mandou queimar as pessoas. Agora doente sente dores como se estivesse queimando. Gabriel ia muito à fazenda visitar seus moradores e, se possível, ajudá-los. E quase sempre bastava Silas orar pedindo orientação para vir e tentar instruí-lo. Silas orou por Lúcio. Gabriel veio e às vezes Eduardo vinha também. Quando os dois, Silas e Lúcio, voltaram a dormir tranquilos, Eduardo perguntou: que doença esse menino tem? Por que ele tem esses pesadelos estranhos? Se ele foi um inquisidor, não era para ter obsessores. De fato, explicou Gabriel, Lúcio foi um sacerdote em sua outra existência. Não foi uma pessoa que tomava decisões, obedecia, agiu errado. A Inquisição cometeu erros terríveis. Talvez pela falta, por muito tempo ainda veremos reações de sofrimentos em muitos espíritos. Alguns inquisidores agiram com maldade, outros, como Lúcio, ingênuos, acreditando em seus superiores, achavam que estavam fazendo certo. Claros, porém, são os mandamentos, e o 6º é taxativo: não matarás. Lúcio era um padre serviçal, cometeu erros, mas não sentiu ódio. Ficou doente e sofreu muito. Foi deixado com muitos poucos cuidados em sua cela no mosteiro. Desencarnou e continuou sofrendo bastante. Algumas vítimas da Inquisição que com ódio queriam vingança castigaram-no por algum tempo, mas não viram nele um carrasco. Lúcio esteve muito tempo no umbral e pensou muito. Teve remorso e sentiu-se merecedor de castigo, achando-se indigno de pedir perdão, mas socorristas conversaram com ele e o levaram para um socorro. Arrependido, ele sofreu muito. Reencarnou e com pouca idade desenvolveu essa doença, cujas feridas ardem e doem muito, como se fossem queimaduras. Foi abandonado pela família, mas aqui terá uma educação diferente. Aprenderá a ser caridoso e, como é estudioso, aprenderá logo a ler e a escrever e ensinará aos outros. Gabriel, algumas crianças que aqui estão têm inimigos, mas esses não entram na fazenda nem na casa. Por quê? Pelas orações. Silas ora e está ensinando as crianças a orar. Padre José conta histórias de Jesus, falando de seus ensinamentos e de como agir corretamente. Além disso, tenho tentado conversar com esses obsessores e mostrar-lhes que aqui estão órfãos que já sofrem bastante e que eles devem cuidar de sua vida. E tem dado resultado? Perguntou Eduardo. Com alguns sim, outros dizem não ter pressa
e que um dia eles se tornarão adultos e sairão daqui. Vamos orar e confiar, Eduardo, para que essas crianças aprendam com os bons exemplos a ter boas vibrações e que esses obsessores não consigam atingi-las, porque a obsessão somente acontece se os dois, encarnado e desencarnado, vibrarem igual. Certo dia, também foram deixadas na porteira da fazenda 2 crianças, um menino de 5 anos e uma menina de 3, com um bilhete pedindo para acolhê-los. O empregado os reconheceu. Senhor João, essas crianças são filhos de uma prostituta que foi embora para outra cidade. Maria foi cuidar delas e comentou: Silas, eles estão com muitas cicatrizes, levaram muitas surras. Esses irmãozinhos deram trabalho, eram rebeldes, agressivos, briguentos, não tinham medo de apanhar e enfrentavam até as crianças maiores. Silas explicou que a meninada que os dois necessitavam aprender a ter modos e que não era para responder às provocações. E foram muitas vezes que Silas conversou com os dois. Aqui vocês não irão apanhar, não irão para castigos, mas quero que sejam bonzinhos. Não podem falar palavrões porque aqui ninguém fala. Se vocês esquecerem de falarem, diga 3 vezes, que Deus me perdoe. Vocês também não precisam tomar o brinquedo de outra criança. Peçam por favor, digam obrigado. São palavrinhas mágicas. Vocês terão sempre comida em seus pratos. Não precisam pegar de outro. Não ficarão sem comer. João, Maria e Silas, até Bernadette e Sara desdobravam-se em atenção e cuidados com os 2 rebeldes. Quando passavam do limite ou batiam em alguma criança, João pegava-os e colocava-os sentado numa cadeira e conversava com ele ou ela. Explicava que tapas dói e que ninguém merecia recebê-los. Foram meses de paciência e carinho para que os 2 entendessem que ali seriam bem tratados e aos poucos foram se tornando sociáveis. Falavam muito, Deus me perdoe, por favor, obrigado e desculpe-me. Foi trabalhoso. O empregado ficou viúvo com 3 filhos pequenos. Ele casou-se novamente 2 meses depois de enviuvar e a esposa dele passou a maltratar as crianças. João chamou-lhes a atenção e o casal foi embora. Saíram escondido à noite, deixando os 3 pequeninos, que foram para a casa grande que se tornou pequena para tantas crianças. Silas reformou o porão, abriu uma passagem para dentro da casa. No final do corredor que ia para os quartos, abriu uma porta, fez uma escada. No porão fez vários quartos pequenos, abriu janelas, substituiu o portão por uma porta, e para lá foram os meninos maiores. O trabalho da fazenda era o mesmo, mas se antes dava lucros, agora com as despesas aumentadas, Silas tinha de administrar bem para não fazer dívidas. João então resolveu dar tarefas para as crianças e ensiná-las a trabalhar. Os meninos maiores passaram a ajudar nas tarefas diárias, e os que completaram 10 anos cuidavam da horta, jardim e alimentavam as aves da casa. As meninas passaram a limpar a casa, ajudar na cozinha e aprender com Luzia, que passou a ser empregada fixa a costurar, bordar e a fazer rendas. Isso sem deixar de estudar. Algumas crianças não gostavam de estudar. Silas insistia. Porém, se não quisessem mesmo, após aprender o básico, ler e escrever, podiam parar. Padre José ia sempre à fazenda. Juvencio comentou com Silas. Menino Silas, gosto muito desse padre, mas vou lhe contar uma coisa sobre ele. Você sabe por que ele vem muito aqui na fazenda? Acho que é por causa das crianças. Depois gostamos dele e ele de nós, respondeu Silas. Não duvido que ele goste da gente, mas Padre José tem uma amante. O quê? Espantou-se Silas. É melhor que você saiba, falou Juvencio. Você conhece aquela casa perto do rio que fica escondida pelo bosque? Padre José a reformou e levou para lá uma bela moça que tem 2 crianças. Dizem que a mais velha não é dele, mas o mais novo é filho do padre e ela está grávida novamente. Parece que se amam. Como é caminho, o Padre José passa aqui para ir lá. Como você descobriu? Perguntou Silas. Algumas pessoas sabem, já viram. A moça é muito bonita. Silas pensou muito no que escutou. No outro dia, quando o Padre José foi à fazenda, ele o chamou para uma conversa particular e argumentou. Desculpe-me, não quero ser intrometido, mas é verdade, Padre José, o que eu escutei? O que foi que escutou?
que o senhor visita uma moça na casa do Bosque que é amante dela? Silas, respondeu o padre José falando devagar. Padre é homem como outro qualquer. Fui para o convento porque minha mãe fez uma promessa. Não tenho vocação. Entretanto, tenho sido um bom sacerdote. Trato todos bem, ricos e pobres recebem o mesmo tratamento na minha igreja. Quero ser justo e leal, mas amo essa moça. Por mais que tenha me esforçado, não consegui esquecê-la. Ela já sofreu muito. Na cidade onde estava anteriormente, ela solteira teve um filho, e o pai dela colocou para fora de casa. Conhecia quando, desesperada, veio me pedir ajuda. Minha empregada, uma senhora bondosa que há anos serve a casa paroquial ao meu pedido, abrigou-a na casa dela. Auxiliei-a somente pela injustiça que sofrera, mas depois a amei e ela também me ama. Quando vim para cá, achei um local para ela morar e a trouxe. Você me entende? Não falará nada para ninguém na cidade? Pedirá ao senhor João para guardar segredo? Silas pensou e achou que não era justo um padre não poder casar. Além disso, o padre José era realmente uma pessoa boa e respondeu: não falo, e vou pedir a quem sabe aqui na fazenda para não comentar. Obrigado, agradeceu o padre José. Mas por que o senhor não deixa de ser sacerdote e se casa com essa moça? Perguntou Silas. Porque é muito difícil. Eu não sei fazer nada. Entrei no seminário com 10 anos e se sair e deixar de ser padre, minha mãe morre de desgosto e achará que irá para o inferno por não ter cumprido sua promessa. Além disso, no momento em que estamos vivendo, padres que saem são perseguidos. Acho que sou um covarde. Não tenho coragem de mudar minha vida nem de deixá-la. Amo-a muito. Continuo gostando do senhor e respeitando. Para mim está tudo bem. Se precisar de ajuda, conte conosco. Acho que vou precisar. Ela está grávida. A criança deverá nascer no mês que vem. Queria que fosse atendida por uma parteira. Não tem como ela ter o filho sozinha. Veja a época certa e me avise. Pedirei a Maria, que já fez muitos partos, para ir até lá. Será que ela vai querer ir? Será discreta? Perguntou o padre. Falarei com ela, respondeu Silas. Silas explicou tudo para Maria e ela concordou em ajudar. Na época prevista, Maria disse que ia viajar. Passaram os dias na casa de sua irmã e foi de charrete sozinha. Ficou na casa do Bosque. Ajudou a moça a ter mais um filho, como também a ensinou a tomar certas ervas para não engravidar mais. Dias depois, Maria voltou para a fazenda saudosa das crianças que a esperavam ansiosas. 4 anos haviam se passado. Silas completou 18 anos e na fazenda estava sempre chegando alguma criança trazida pela mãe, até pelo pai ou deixadas na porteira. Embora com muito trabalho, foram anos tranquilos. Capítulo 8. O atentado. João, cansado da viuvez, da vida pacata que estava levando, começou a dar preocupações a Cília e a Maria. Ia muito a uma taberna que ficava no subúrbio da cidade. Encontrava-se com prostitutas e passou a se embriagar. Às vezes voltava para casa tarde da noite tão bêbado que um empregado tinha de carregá-lo e colocá-lo na cama. Papai aconselhou Silas: por favor, não iluda nenhuma daquelas mulheres que acreditam que o senhor é João. Não queira casar, eu peço-lhe. Não se preocupe, Silas. Já deixei claro que vou somente para me distrair. E não precisa me lembrar de que não sou o João. Além do que, não quero casar e nunca mais quero ter filhos. Já os tive e Deus os levou. Sou homem e gosto de mulheres, é somente isso. Já estou idoso. Era mais velho que João quando ele faleceu. O dinheiro que me dá não é muito ou é? Está fazendo falta? Acho que não gasto muito. Não é pelo dinheiro, papai, é pela sua saúde, respondeu Silas. Não se preocupe, eu estou bem. Mas Silas se preocupou. O dinheiro que dava a ele de fato não era muito, mas as despesas da fazenda eram. Alimentar e vestir a garotada ficava caro, mas Silas não estava apreensivo pelo dinheiro que Isaías gastava, mas com sua saúde e com alguma encrenca que poderia cometer por estar bêbado. E recebeu, por coincidência, 2 cartas no mesmo dia dos tios. Silas chamou Maria e João para ir ao escritório e lerem as cartas. Vou ler a do tio Joséfo. Vamos ver o que o irmão de mamãe quer. A carta estava muito bem escrita, com termos educados.
Dizia que João estava havia muito tempo viúvo e que ele tinha uma sobrinha, filha de uma irmã de sua esposa, que lhe daria uma boa esposa e que com ele poderia ter outros filhos. Se estivesse interessado, que poderia marcar um encontro, e enumerou as qualidades da sobrinha. O quê? Exclamou João. O safado acusou seu pai de ter indiretamente matado a irmã, culpou pela morte de Violeta. E agora quer me casar, Deus me livre. Você vai responder mandando-o para o inferno. É melhor responder somente que não está interessado, sugeriu Maria. Vou casá-lo, falou Silas rindo. Como João olhou fazendo careta, ele corrigiu. Brincadeira. Vou escrever que não estou interessado e que não os quero aqui nem vou visitá-los. Serei educado, mas responderei secamente. Leia outra carta. Certamente outro problema. Vocês têm uns tios, exclamou João. Silas leu e gargalhou. Do que está rindo, leia alto, pediu Maria. Coincidências das coincidências. Mais de 4 anos sem notícias desses meus tios e recebemos no mesmo dia carta dos dois sobre o mesmo assunto. E eles moram longe um do outro. Tio Bento oferece a filha para casar com papai. Sim, é isso mesmo. Tio Bento diz na carta que Rosário, a filha mais velha dele, agora com 28 anos, ficou viúva com 2 filhos e seria uma excelente esposa para papai e uma ótima mãe para mim. É melhor responder já, para que os mensageiros que as trouxeram levem as respostas com não sem deixar dúvidas, falou João. Vou fazer isso. Cuidado, Silas. Eles podem se ofender com a recusa, opinou Maria. Que se ofendam, respondeu Silas. Silas escreveu as cartas como se fosse João, recusando a oferta, mas de maneira educada e objetiva, dizendo que não tinha no momento vontade de se casar e que estava muito bem viúvo. As respostas foram dadas aos mensageiros que partiram no outro dia cedo. Gabriel e Eduardo visitavam sempre a fazenda e uma noite os dois olhavam as águas do açude e conversavam sobre as crianças. Como é bonito aqui, exclamou Eduardo. Ao reformar o açude, Silas tentou imitar o lago que temos no educandário. Ele, quando criança, dizia sempre que sua casa era um castelo e que ele tinha uma vaga lembrança do educandário. Era de o castelo dos sonhos, falou Gabriel. Atualmente, Silas tem pouco tempo para sonhar. Trabalha muito, disse Eduardo. É verdade, concordou Gabriel. Olha ali, exclamou Eduardo apontando do outro lado do açude. Você está vendo, Gabriel? É uma criança desencarnada, um menino longe do educandário. O que será que ele faz aqui sozinho? Vamos lá acudi-lo, por favor. Eduardo falava depressa e pegou no braço de Gabriel e foi puxando. Calma, Eduardo, pediu Gabriel. Nem tudo o que vemos é o que parece ser. Vamos conversar primeiro. Depois iremos falar com ele. Normalmente as crianças que desencarnam são socorridas e levadas para as colônias, cidades do plano espiritual e para os educandários, onde vivem por determinado período. E disse normalmente porque nada na espiritualidade é taxativo. Não existe regra geral. Você sabe, Eduardo, que nosso perispírito, esse corpo que estamos usando agora para viver como desencarnados, é modificável? Sei sim, eu cresci na espiritualidade. Desencarnei quando tinha 8 anos e no educandário fui crescendo. E hoje já sou alto, quase adulto. No educandário também vi meus amigos crescerem e muitos se modificarem. Isso acontece no educandário e também em outros lugares no plano espiritual. Muitas pessoas desencarnam idosas, mas para que não tenham a impressão da velhice, remoçam. Outros moradores das colônias se modificam e são muitos motivos. Paulinho, quando encarnado, não tinha as 2 pernas e no educandário recebeu-as de volta, disse Eduardo. Não as recebeu de volta, explicou Gabriel. No corpo físico, por um acidente, ele teve as 2 pernas amputadas e continuou encarnado por mais 5 anos, mas no seu perispírito elas continuavam. Logo que desencarnou, Paulinho fez um tratamento para não ter mais a impressão forte que adquiriu após o acidente e voltou a senti-las, a vê-las. Eduardo pode se modificar a aparência espiritual. Quem sabe modifica. Os bons o fazem para ajudar, e os maus por muitos motivos, para enganar, maltratar e às vezes por querer se passar por outra pessoa. Somente os bons deveriam saber.
exclamou Eduardo. Conhece, sabe quem estuda. Conhecimentos não significam evolução espiritual, elucidou Gabriel. Aqueles que sabem modificam seu perispírito de outros. Em muitas das cidades do umbral, imprudentes que por afinidades vão para lá podem ser julgados por umbralinos trevosos e ter seu perispírito alterado para parecerem monstros, animais ou seres deformados. Isso pode ocorrer pela culpa que esse espírito sente. Essas modificações são temporárias. O tempo que ficam deformados depende do seu arrependimento, e quando querem melhorar de fato, são auxiliados pelos trabalhadores que fazem o bem, e para auxiliá-los, é usado o mesmo processo para fazê-los voltar à sua forma anterior. Quando esses espíritos estão muito desesperados e na sua dor não conseguem raciocinar nem ver nada à sua volta, os socorristas, para ajudá-los, alteram seu perispírito para a forma que tinham antes do ocorrido que causou esse desespero. Exemplo: uma pessoa se suicidou e já sofreu muito, e o desespero do remorso é tão grande que ela não consegue se acalmar para receber uma orientação, um socorro, voltando-a no tempo antes do ato indevido, modificando seu perispírito, ela fica apta a receber o auxílio necessário. Depois, nas enfermarias das colônias e dos postos de socorro, com tratamento específico, ela saberá que se suicidou, mas seu perispírito pode ficar meses, até anos com a aparência perispiritual modificada. Essa forma de auxílio pode ser usada por pessoas que se viciaram e continuam desesperadas, presas aos seus vícios, e em casos de traumas que o espírito não consegue superar, mas pode-se também inconscientemente mudar o perispírito. Nossa, pensei que poderia mudar só conscientemente sabendo, falou Eduardo admirado. Podemos fazer coisas pela vontade e sem entender como. Você sabe, pelos estudos que já teve, que um desencarnado socorrido levado para uma colônia ou um posto de socorro, pela vontade forte de querer voltar para a casa em que morava, sem compreender como é retornar ao seu ex-lar ou para perto de seus afetos, depois não sabe voltar para onde estava abrigado, necessitando novamente de auxílio. E alguns espíritos podem mudar inconscientemente sua forma perispiritual. Um desencarnado, sentindo-se muito infeliz, recorda-se de sua infância, na qual teve um período tranquilo e até feliz, quer ser como era, quer reviver o passado e, sem saber como, seu perispírito toma a forma de criança ou de jovem, se ilude e passa a viver como era naquela época. Então aquela pessoa que estamos vendo ali não desencarnou quando criança? Perguntou Eduardo. Acho que não, mas vamos conversar com ela. Os dois se aproximaram, cumprimentaram-no sorrindo e sentaram-se no banco perto dele. Você está aqui sozinho? Perguntou Eduardo. Estou sempre só, respondeu ele. Como se chama? Eu sou Eduardo, ele é Gabriel. Oi, respondeu ele. Chamo-me Zequinha. Está como nós olhando a paisagem? Perguntou Gabriel. Esse açude é um lugar bonito, gosta daqui? Gosto. A casa tem muitas crianças, mas não consigo entrar lá. Eles também não me veem? Estão no corpo e eu não, respondeu Zequinha. E onde mora, o que faz? Perguntou Eduardo, temendo assustá-lo, disse sorrindo. Eu estudo. Eu não estudo. Não quero ir para a escola. Você disse que sabe que seu corpo físico morreu? Falou Gabriel. Então deve saber que nós dois também. Eu desencarnei. Sabe o que é desencarnar? Zequinha negou com um movimento de cabeça. Quando o corpo de carne e ossos que chamamos físico para suas funções e morre. Eu desencarnei depois de ter ficado muito doente por meses no leito, em que senti muitas dores. Tudo passou, hoje estou sadio e bem vivo. Eu, disse Eduardo, desencarnei por uma queda de cavalo. Escondido, montei num cavalo bravo e saí galopando. Caí, bati a cabeça e desencarnei. E você, Zequinha, não quer falar como desencarnou? Perguntou Gabriel. Fui violentado e morto, respondeu Zequinha falando rápido e baixo. Meu Deus! Exclamou Eduardo com pena. Gabriel fez um sinal para Eduardo se calar. Conte para nós, pediu Gabriel. Não me lembro direito. Queixou-se Zequinha e pôs-se a chorar. Gabriel o abraçou, passou a mão pelos seus cabelos e foi falando devagar. Zequinha,
Você foi um garoto alegre, foi pobre, mas tinha pais trabalhadores e nada lhe faltou. Quando cresceu, tornou-se empregado na fazenda em que morava. Apaixonou-se por uma jovem bonita que nem olhava para você. Tentou agradá-la e conquistá-la, mas ela não quis. Essa moça queria casar com uma pessoa que fosse rica. Zequinha ouviu calado. Lágrimas escorriam abundantes pelo rosto. Um dia, continuou Gabriel, ela foi levar almoço para os irmãos na lavoura e você a seguiu. Na volta você a abordou, riu, debochou de você, que a agrediu, violentou e matou. Depois, apavorado, porque não queria ter feito aquilo, fugiu e se escondeu no mato, mas foi perseguido, e quando o acharam, enforcaram. Por que fica me lembrando isso? Perguntou Zequinha chorando alto. Eu queria esquecer. Não foi você quem foi violentado e morto. Foi você quem violentou e matou. Vamos, Zequinha. Recorde sem tanto remorso, peça perdão e perdoe. Perdoar eu já perdoei. Mereci que eles me enforcassem, eu amava. Quero esquecer tudo isso. Deixe-me ser criança. Sendo criança não fiz nem vou fazer maldade. Nada muda, Zequinha. Continuou Gabriel a explicar. Nada pode ser mudado. Assuma agora que lembra de tudo. Volte a ter o perispírito de um jovem e venha conosco. Vou levá-lo para um local onde receberá orientação, estudará e conviverá com outras pessoas. Não sou como as outras pessoas, sou um assassino. Pratiquei um ato muito cruel. Todas as maldades são perdoadas quando pedimos perdão com sinceridade, afirmou Gabriel. Jesus perdoou os que o crucificaram. Perdoe a si mesmo, venha conosco e recomece. Vivo tão sozinho. Mas sentindo ser criança estava bem, afirmou Zequinha. Não estava, afirmou Gabriel. Ninguém é feliz numa ilusão. Você agindo assim não anula o fato. O crime aconteceu e já se passaram muitos anos. Será que ela me perdoa se eu lhe pedir perdão? Perguntou Zequinha. Quando nos arrependemos, o primeiro passo que deve ser dado é pedir perdão a Deus e a quem ofendemos. Você perdoou as pessoas que o perseguiram, que deveriam tê-lo entregue às autoridades, mas o surraram e o enforcaram. Quando perdoamos, nós fazemos merecedores de receber o perdão. Acredito que ela o tenha perdoado porque não está obsediando ou se vingando, mas pedir perdão é obrigação sua, a dela é perdoar. Se ela não o fizer, o problema é dela. O seu agora é assumir o que fez, entender que necessita continuar a progredir, porque você assim está parado e o tempo passa. Venha conosco, Zequinha, pediu Eduardo. Ninguém irá julgá-lo. Irá para uma escola, irá aprender muitas coisas e depois poderá reencarnar. E aí, como uma grande graça, pela bondade infinita do nosso Pai e de Deus, esquecerá tudo. Zequinha pensou e os dois escutaram seus pensamentos. Acho que Deus me perdoará. Ele perdoou aquelas pessoas que crucificaram Jesus. Acho que vou com eles. Souberam o que fiz e não me repeliram. Vou com vocês, concordou ele. Volte, Zequinha, a ter a forma que tinha quando desencarnou. Gabriel olhou, transmitiu-lhe energia em segundos. Zequinha ficou com a aparência de um jovem de 20 anos. E os dois, Gabriel e Eduardo, deram as mãos a Zequinha e volitaram, levando-o para uma colônia, onde ficou abrigado numa ala em que receberia ajuda de que tanto necessitava. Mas assim que Eduardo ficou a sós com Gabriel, perguntou curioso: como você conseguiu saber a história de Zequinha? Como ele pode ter vivido tantos anos com o perispírito como se fosse uma criança? Quando nos sentimos necessitados de auxílio, normalmente queremos falar e ser escutados. Zequinha não estava feliz, tinha aparência infantil, mas a ilusão gera dúvidas e confusão. Estava esperando alguém para ajudá-lo, sem, entretanto, pedir por auxílio. Ao doar energia a ele, ele ficou motivado, e eu captei seus pensamentos e emoções, e fui falando e o levando a sair da ilusão em que vivia. Modificar-se foi uma maneira que ele encontrou para parar de sofrer com remorso. Realmente ele não planejou aquela ação e não a queria ter feito. Tanto que Zequinha dizia que desencarnou por violência, que ele sofreu uma crueldade e não que a cometeu. Ficou vagando por aí, perambulando e tentando ser uma criança boazinha. E Gabriel continuava atento aos acontecimentos na fazenda, tentando orientar Silas sempre que possível, sem porém fazer a lição e o trabalho que cabiam a Silas.
O desencarnado que cumpre essa tarefa, ajudar o encarnado, não consegue evitar que coisas ruins e desagradáveis lhe aconteçam. Seu trabalho é realmente tentar orientar ele por ser ouvido ou não, porque o livre-arbítrio do orientado é respeitado como também o de outras pessoas que o cercam. E os tios de Silas, tanto Joséfo como Bento, resolveram escrever outra vez. Primeiro receberam a carta de Joséfo, dizendo que João não estava agindo de modo correto, frequentando prostíbulos e com a casa cheia de órfãos que deveriam estar em orfanatos, que o lar dele precisava ter alguém de pulso firme, que o reorganizasse urgente, que João necessitava de uma mulher, que lhe desse outros filhos e era preciso arrumar um casamento para Silas, e falou novamente da sobrinha. Silas resolveu pensar bem antes de responder e pediu orientação a Deus, porque João queria que ele fosse direto e dissesse que não queria, a opinião dele, nem casar. Maria aconselhou a ter cautela. Silas, desta vez, escreveu uma carta curta, em que dizia que Silas já estava comprometido, que não iria se desfazer dos filhos adotivos, que não aceitava a repreensão e que não queria casar. Se o fizesse, não seria com nenhum parente dele. O mesmo mensageiro levou a carta-resposta. Venha à taberna comigo, Silas. Lá você esquecerá esses seus tios. Vamos nos distrair, convidou João. Não, papai. Não gosto de beber nem de escutar conversas de bêbados. Poderá ficar com alguma garota? Não, papai. Sexo para mim terá de ser um complemento do amor. Não sou capaz de usar uma mulher para minha satisfação pessoal, respondeu Silas. Silas, falou João aborrecido. Você falando assim acaba com o meu prazer. Elas estão por lá porque querem, se usa eu pago. O senhor já lhes perguntou se estão lá porque querem ou se algo lhes aconteceu e não tem no momento outra possibilidade? Depois, papai, o senhor está bebendo muito. Acabou com o estoque de bebida aqui de casa. Compra bebida de má qualidade quase todas as noites o senhor bebe. E bêbado, está falando coisas indevidas. É verdade, sei que falo. Às vezes choro falando dos filhos, atormentado de saudade sem citar nomes. João e eu perdemos a família. Noutra noite o senhor falou em netos. Queixou-se Silas. Lembro que falei e me corrigi depressa. Disse que teria netos, e se essa tragédia não houvesse acontecido, João e Violeta teriam muitos netos. Por favor, tenha cuidado, pediu Silas. Você agora é maior de idade. Com sua idade ninguém poderá prejudicá-lo. Na semana que vem completará 19 anos, falou João. Você foi meu pai enquanto eu era menor de idade e será sempre. Não estou criticando por isso. Falo porque o senhor poderá ficar doente. As crianças precisam de bons exemplos e gostam tanto do senhor, o padrinho delas. Desculpe-me, filho. Sou um velho rabugento. Terei mais cuidado. Beberei no quarto e irei menos vezes à taberna. E João tentou cumprir o prometido. Bento havia escrito dizendo estar ofendido com a recusa de João e que ele deveria repensar da maneira que estava vivendo, pois poderia morrer a qualquer momento. Silas achou que não deveria responder. Novamente João queria que ele respondesse com ofensas e Maria que fosse educado. Silas respondeu que vivia como queria, que não quis ofender ninguém com a recusa, mas realmente não queria casar, que estava feliz cuidando dos órfãos e que logo Silas casaria lhe dando netos, descendentes. Silas ficou inquieto com os tios, queria que os dois voltassem a esquecê-los. Depois de uma noite na taberna, João chamou Silas pela manhã. Ontem à noite, encontrei aquele amigo de seu pai, cujo filho morreu, levei um susto. Ele se aproximou de mim, me abraçou e falou, João, como você envelheceu, o que a vida fez com você, meu amigo. Com medo de responder, pois já estava bêbado, comecei a chorar. E ele continuou a falar. Eu perdi somente um filho, você toda a família. Ficou somente Silas, o aleijado. Vamos sentar e conversar. Eu disse então que ia embora, pois estava bêbado. E Juvencio, que tinha ido comigo, veio em meu auxílio. Me pegou pelo braço. Eu dei somente uma boa noite e saímos. Acho que será perigoso eu voltar à taberna. Pensei bastante e quero lhe pedir. Você não me deixa consertar aquela casinha lá do outro lado, que está desocupada, e receber de vez em quando uma das moças da taberna? Vou beber somente no meu quarto para as crianças não verem.
Todos aqui na fazenda saberão desses encontros, falou Silas, mas acho preferível receber essas moças aqui ao senhor ir à taberna, que a moça venha ao escurecer e vá embora no outro dia bem cedo, e que o empregado fique ali por perto para vigiar. Obrigado, filho, exclamou João contente. Você tem sempre me dado dinheiro e eu vou pagar, recompensar bem essas mocinhas. Com muito trabalho e preocupações, o tempo para Silas passava rápido. As crianças faziam arte, mas para ele eram brincadeiras inocentes. Ficavam doentes. Ele com carinho cuidava delas, e para o jovem Silas tudo estava bem. Estava passando sua juventude cuidando de outros sem pensar nele. Sentia-se feliz em ver todos bem. Ria com as risadas daqueles órfãos. Ele sabia que as crianças gostavam muito de brincar no jardim e que o imitavam. Às vezes até discutiam para ser ele. Todos queriam ser como o paidinho. E aquela que fora designada para ser Silas colocava capim nas costas, um calço num dos pés para mancar, e às vezes colocava um capuz. Silas um dia escondeu-se e ficou observando-os. Segurou-se para não rir. A criança que se passava por ele dizia aos outros, imitando os seus gestos e a maneira de falar: Você se machucou, meu bem? Vou passar um remedinho. Por que está triste? Venha cá, me conta o que aconteceu. Não quer comer bolo? Está gostoso. Não fique triste. Vou lhe dar um abraço. Paidinho o ama, sorria a meninada. Um dia logo após o almoço, Silas estava na sala fazendo a contabilidade. Eram muitas as contas a pagar, quando escutou um tiro e a gritaria das crianças. Correu para o jardim onde elas estavam. Viu Anselmo caído sangrando e a menina assustada falando todas ao mesmo tempo. Parem de falar, gritou Silas e elas obedeceram de imediato. Então ele pediu: Lúcio, fale você, me conte o que aconteceu. Não sei. Estávamos brincando e Anselmo era o paidinho, quando ouvimos um tiro e ele caiu sangrando. Será que ele morreu? Silas o examinou, colocou a mão em seu pescoço e sentiu o coração dele bater. O garoto estava vivo. Juvencio e um outro empregado se aproximaram e Silas ordenou: Juvencio, pegue com cuidado e leve-o para a sala. Coloque-o deitado no sofá. E você, dirigiu-se ao outro empregado. Chame os outros funcionários e vão atrás de quem atirou. Crianças, falou alto. Entrem todas em casa e fechem as janelas. Silas entrou com Juvencio, que com cuidado levou Anselmo nos braços e o colocou no sofá. Juvencio pediu Silas: Vá à cidade o mais rápido possível e traga o médico. Meu Deus, o que eu faço? Socorra-nos. Não deixe o menino morrer. Rogou Silas, esforçando-se para manter a calma. E Maria veio em seu auxílio. Silas, vamos estancar o sangue com toalhas limpas e enfaixá-lo. Anselmo foi atingido no quadril. Tiraram o capim das costas dele, o salto de madeira. Enfaixaram-no e o acomodaram do melhor modo possível no sofá. Atiraram nele Maria pensando que era eu. Queriam me atingir. O tiro era para mim. Os empregados não acharam ninguém suspeito. Anselmo voltou a si e sentiu dores, que foram amenizadas com chás. Todos estavam assustados. As crianças ficaram quietas dentro de casa. Silas, João e Maria permaneciam ao lado de Anselmo. O médico somente chegou horas depois. Fez o garoto cheirar algo forte, que o fez perder os sentidos, e ele extraiu a bala e fez o curativo. Vou dormir aqui esta noite, disse o médico. Amanhã irei embora. O menino não corre risco de vida, mas não andará mais. Anselmo dormiu aquela noite no sofá e o médico na saleta. Pela manhã ele o examinou, receitou chás e ervas e deixou um remédio para ele tomar. Silas pagou o médico. Agradeceu-lhe e ele voltou para a cidade. Silas resolveu que, além de Lúcio, Anselmo dormiria agora também em seu quarto, isso para cuidar melhor dele. Chamou as crianças e disse que não sabia o que tinha acontecido, que elas poderiam sair de casa e brincar, mas que estavam proibidas de imitá-lo. Silas, disse João, é melhor deixar Juvencio e Salvador vigiando a fazenda. Sim, papai, vamos fazer isso. Sabemos agora que alguém tentou me matar. Atiraram em Anselmo porque ele brincando passava-se por mim. E se eu morresse? O senhor, não tendo mais herdeiro, talvez fosse querer casar. Seus tios, exclamou Maria. Sim, meus tios. Agora, infelizmente, terei de tomar algumas providências. Capítulo 9. O roubo. Juvencio e Salvador passaram a vigiar a fazenda.
Perguntaram na região, mas ninguém vira pessoas estranhas por ali. Concluíram que foi um trabalho de um profissional. Anselmo foi para o quarto de Silas, mas durante o dia ficava na sala e na varanda. As crianças maiores o carregavam e elas mesmas fizeram para ele uma cadeira em que colocaram rodas, e ele então passou a ser paparicado por todos. Dias depois, com a rotina normal, Silas se trancou na saleta de sua mãe, levantou a poltrona, abriu o cofre e pegou um envelope em que estava escrito Casos de Família. Lembrava-se que na carta que seu pai lhe escrevera antes de falecer, recomendara abri-lo e lê-lo se tivesse necessidade. E ele teve certeza de que aquele era o momento. Um dos seus tios mandara alguém matá-lo. Abriu o envelope. Dentro estavam outros dois, amarrados por fitas. No primeiro envelope estava escrito o nome Joséfo com a letra de seu pai, e foi esse que abriu. Reconheceu a letra de sua mãe. Era ela que narrava acontecimentos de muitos anos atrás. Silas leu e soube então que Joséfo casou pela primeira vez com uma moça muito feia, mas muito rica, e quando ela teve o primeiro filho, ele, com a ajuda de uma parteira, matou juntamente com a criança. Violeta estava na casa dele naquela época, passava ali uns dias à espera do primeiro sobrinho. Ela desconfiou, mas ficou quieta. A família da cunhada morta veio para o funeral. Joséfo fingiu ser um esposo inconsolável. Depois que todos foram embora, sua mãe conversou com o irmão. Ele lhe rogou que não dissesse nada a ninguém, senão seria enforcado. Afirmou que amava outra mulher, que não se conseguia viver longe desse amor e que a esposa o incomodava. Violeta prometeu ao irmão que não ia contar nada, mas rompeu com ele e nunca mais quis vê-lo. Ela finalizou o relato. Joséfo casou-se 1 ano e 2 meses depois com a mulher que amava, e a parteira, 6 meses depois que a primeira cunhada faleceu, sofreu um acidente, e a cavalo fazer um parto na região caiu, bateu sua cabeça, não se sabe onde morreu, morte muito estranha. Silas ficou horrorizado com o que leu, e escreveu para o tio imitando a letra de seu pai. Sem muitas formalidades, disse a Joséfo que tinha um relato escrito por Violeta de tudo o que ocorrera na época do primeiro casamento dele, da morte da esposa durante o parto e do misterioso falecimento da parteira 6 meses depois. Disse ainda que o documento estava muito bem guardado e que um dia seria queimado. Escrevia para alertá-lo que ele, Joséfo, deveria esquecê-los e não perturbá-los, porque os irmãos de sua primeira esposa ainda estavam vivos, todos ricos e influentes, e com certeza não iriam gostar de saber como ocorreu a morte da irmã. Não estava chantageando, somente não queria que ele se intrometesse na sua vida. Lacrou um envelope, endereçou e escreveu no canto direito, confidencial. Chateado, aborrecido ao saber dessa maldade, Silas resolveu abrir depois o outro envelope que falava do seu tio Bento. Saiu, trancou a saleta e foi brincar um pouco com as crianças. Sentindo-se calmo, voltou à saleta. Eduardo e Gabriel, que ali estavam, também se entristeceram por saber que por egoísmo se cometem muitos erros e que a reação a eles pode até demorar, mas vem trazendo sofrimentos. O pupilo curioso indagou-lhe: Gabriel, qual dos tios dele mandou matá-lo? Bento. Ele acha que Silas é um estorvo para o irmão e quer mesmo que João se case com sua filha. Mas vamos ver o que o Bento fez. Silas vai ler o que João escreveu sobre o irmão. João escreveu detalhadamente o porquê de não gostar de Bento. Ele tinha 8 anos e a irmã 6 quando ficou órfão de mãe. Sua genitora, após anos doente, faleceu. Seu pai cuidou muito bem dela e, após 1 ano de luto, casou-se novamente com uma mulher rica, que também era viúva, mas não tinha filhos. A vida dele, João e da irmã tornou-se insuportável. A madrasta era odiosa. Sua avó materna, sabendo que eram maltratados, implorou para o seu pai deixar que os dois fossem morar com ela. A madrasta, querendo se livrar deles, insistiu para o pai deixar, o que foi muito bom, pois com os avós foram felizes. A irmã, com 10 anos, adoeceu e faleceu meses depois. A madrasta teve um filho, Bento. Logo após os dois, João e a irmã saírem da casa paterna. Viam-se raramente. João estudou e recebeu uma pequena herança dos avós. Quando seu pai morreu, ele foi ao enterro, e a madrasta o informou de que ele não receberia nada de herança,
porque o pai dele havia perdido toda a fortuna em jogos e que tudo o que eles possuíam era dela. João chegou até a verificar e soube que o pai havia passado, alguns meses antes, tudo para o irmão. Não quis brigar e voltou para sua casa. Já namorava Violeta. Casaram e foram para a fazenda que era herança dela. Tempos depois, a madrasta lhe escreveu uma carta pedindo socorro, porque achava que o filho Bento queria matá-la para herdar tudo. Após o recebimento da primeira carta, João foi visitá-los. Bento recebeu bem, mas impediu que conversasse com a mãe a sós. Disse que os dois estavam brigados porque ele queria casar e a mãe não aprovava a moça. João acreditou no irmão. Não o conhecia bem, mas tinha motivos para não gostar da madrasta. Ela o havia maltratado muito. Na segunda carta, ela pedia para recebê-la por uns tempos em sua casa. Mas recém-casado e com Violeta grávida, ele nem respondeu. Não queria conviver com aquela mulher que o separara de seu pai. Tirou de seu lar e com certeza manipulou o marido para deserdá-lo. Porque, perguntando aos amigos de seu genitor, soube que ele nunca jogava. Meses depois, Bento lhe escreveu dizendo que a mãe se suicidara, afogara-se no rio. E ele recebeu pelo mesmo mensageiro a terceira carta da madrasta, que escrevera 2 dias antes de sua morte, que se ela morresse era para ele, João, acusar Bento, pois o filho era capaz de matar, e acusou de ter matado o pai lhe dando remédios errados. Recebeu também, dias depois, uma missiva de um amigo de infância, comentando que todos ficaram indignados com a morte da madrasta dele, porque ela era uma pessoa medrosa que não saía à noite sozinha e na noite em que morreu saiu e se afogou no rio. Ele dizia também que ela sempre falava que tinha medo horrível da morte e que não queria de jeito nenhum morrer. Os moradores da fazenda e algumas pessoas que a conheciam a estranharam, mas ficaram quietas. João continuou narrando que comentou o fato com Violeta e que resolveram não se intrometer porque, apesar de Bento ser muito jovem, era influente e rico. Não teriam como provar e, além disso, a madrasta poderia estar desequilibrada e ter de fato se suicidado. Silas leu as cartas da madrasta de seu pai. Parecia que ela estava mesmo desesperada e com muito medo. Acusava o único filho de querer se livrar dela. Confessava ter criado Bento, fazendo-lhe todas as vontades e que o filho se tornara um tirano cruel. Silas, depois de ter lido tudo, guardou os envelopes novamente e fechou o cofre. Tio Bento é muito perigoso, pensou Silas. Lembro que quando papai se preparava para a viagem, recebeu a informação de que a primeira esposa do irmão tinha se suicidado e fazia uns 5 anos a segunda esposa dele também. Vou escrever a ele com cautela, mas deixar claro que sei de tudo que posso acusá-lo. Escreveu dizendo a Bento que ambos eram irmãos somente por parte de pai, que não tinham vínculos afetivos, que os dois, tendo sido criados separados, deveriam continuar assim, porque não queria ter amizade com ele, que não queria casar e definitivamente não aceitava unir-se em matrimônio com a filha dele. E como nunca interferira na vida dele, não queria interferência, que na época do falecimento do pai, verificou o porquê de ter sido deserdado. Eles disseram que o pai nunca jogava e alguns meses antes de morrer passara tudo para ele, Bento. Além disso, que a mãe dele havia lhe escrito 3 cartas pedindo socorro, auxílio, porque achava que ele a mataria como matara o pai. Que as cartas estão guardadas e que nunca pensou em usá-las para prejudicá-lo, mas se essas missivas viessem a público mesmo anos depois, haveria com certeza muitos comentários e outras mortes poderiam ser investigadas, porque ele estava casado pela 3ª vez e suas outras esposas coincidentemente tinham se suicidado. Silas terminou dizendo que a vida dele não lhe importava e que ele não deveria se intrometer na sua. Avisou também que contratara homens armados para vigiar sua fazenda. Despediu-se somente assinando. Mandou um empregado levar as cartas à cidade, pagar um mensageiro para entregá-las e que não esperasse por respostas. Eduardo, muito curioso, insistiu tanto que Gabriel levou até os tios de Silas depois de eles terem recebido as cartas. Joséfo praguejou, xingou a irmã por ter escrito essa carta e resolveu esquecer de vez o cunhado. Bento ficou apreensivo, amaldiçoou seu empregado por não ter assassinado Silas. Resolveu ter cautela.
Esqueceu João e arrumou outro marido para a filha. Bento não é de perder, explicou Gabriel. Ofendeu-se com a carta de Silas, que pensa ser de João, mas achou melhor ficar quieto e deixá-lo em paz temporariamente. Que assassino terrível ele é, exclamou Eduardo. Aqui estão 6 desencarnados querendo vingar-se e aguardando sua morte. Gabriel suspirou e apontou para os desencarnados presentes. A mãe dele, suas 2 esposas e mais 3 pessoas que ele mandou matar. Esses não o perdoaram. Ele cometeu mais assassinatos, foram 12 crimes. Os outros não estão aqui porque perdoaram. Bento age imprudentemente e um dia sofrerá o que fez outros sofrerem. Ele, ainda quando encarnado, acabará por sentir o ódio desses espíritos e quando desencarnar, não terá como fugir desse cerco. Acho que ninguém deveria odiar, falou Eduardo. Queria socorrer esses obsessores. Eles nem responderam ao nosso bom dia. Estão tão concentrados em suas mágoas que nem se importam de sofrer. Esquecem-se deles mesmos para viver em função de uma vingança. Sofrem, mas querem fazer o outro sofrer. Mas a vingança cansa, não traz a alegria esperada e um dia prestarão atenção às suas necessidades. Irão querer tranquilidade que somente o perdão pode dar. Silas não recebeu mais notícias dos tios e achou que eles o tinham esquecido. Com os meninos maiores ajudando, a fazenda não estava precisando de tantos empregados e havia 3 casas vazias. Um casal veio lhe pedir emprego. A mulher era sadia, mas o homem era deficiente. Tinha um braço atrofiado e mancava da perna esquerda. Senhor João, disse o homem, eu preciso trabalhar. Sou aleijado, mas faço tudo o que um homem sem deficiência faz. Por ser assim, não arrumo emprego. Morávamos numa fazenda onde minha mulher era empregada, mas a senhora faleceu e os filhos dela nos mandaram embora. Estamos viajando e pedindo emprego, mas ninguém quis nos contratar. Peço-lhes por Deus uma chance. Temos casas vazias, mas no momento não precisamos de empregados, respondeu João. Silas pediu ao pai que entrasse e deixaram o casal na varanda. Papai, disse Silas, vamos empregá-los. O coitado não consegue emprego por ser deficiente. Podemos instalá-los numa das casas vazias, colocá-lo para fazer serviços leves e ela para ajudar em casa. Silas, achei os 2 desonestos. Conheço bem uma pessoa mal intencionada, eles não são boas pessoas. Papai, ele é aleijado, vamos ajudá-los, insistiu Silas. Está bem, concordou João, mas alertá-los de que eles não são honestos. Silas os contratou. Ele iria fazer um serviço leve e ela trabalharia na casa. Ficariam muito contentes. Foram para uma das casas, limparam, se instalaram e no outro dia estavam trabalhando. Eram quietos e pareciam prestativos. Fazia uma semana que estavam na fazenda. Juvencio e Salvador foram à cidade fazer compras. Bernadette, assustada, foi chamar Silas, que estava no seu quarto lendo. Menino Silas, vá rápido ao escritório. Seu pai está lá com aquele empregado aleijado, ameaçando para que ele abra o cofre. Silas correu. Encontrou no escritório o casal ameaçando Maria e João com uma arma. Seu pai estava com 2 ferimentos no rosto que sangravam. O homem cínico disse a Silas, o senhor João falou que não enxerga e que é você quem abre o cofre. Faça isso já, menino Silas, senão os mato. E deu uma coronhada nas costas de Silas, que sentiu muita dor. Respirou fundo e pediu, nada de violência, por favor, não machuque ninguém. É verdade, papai não enxerga direito, eu abro o cofre. E abriu. A mulher correu e pegou todo o dinheiro que havia. Os 2 rindo rumaram para a porta. Antes de irem, porém, o homem deu outra coronhada em Silas, derrubando-o no chão. Eles saíram e trancaram a porta e o homem ameaçou. Fiquem quietos aí por meia hora. Se pedirem socorro, eu atiro na primeira criança que vier na minha direção. Maria e João correram para acudir Silas, que pediu, vamos ficar quietos até que fujam. Ele pode matar uma das nossas crianças. Eu senti que eles não eram boa pessoa, disse João. O senhor estava certo, concordou Silas. A danada da mulher demonstrou ser eficiente. Limpava tudo muito bem. Deve ter ficado atenta e logo descobriu onde estava o cofre, falou Maria. Minutos depois, Bernadette abriu a porta e informou que o casal tinha ido embora, galopando com 2 bons cavalos da fazenda. Silas pediu que o levassem para a cama.
3 meninos maiores o carregaram e Maria o acomodou. João ordenou de que um empregado fosse à cidade, avisar a autoridade policial e o médico, e que outro empregado, por outro caminho, avisasse os vizinhos do lado esquerdo, para onde os 2 ladrões se dirigiram. João, depois das ordens dadas, banhou-se, e Maria fez-lhe curativos nos ferimentos. Silas sentiu muitas dores nas costas e todos ficaram preocupados com ele. As crianças oraram e fizeram fila para beijá-lo. Silas, embora sofrendo, sorria para elas, tranquilizando-as. O médico chegou à tarde, juntamente com os soldados, que perguntaram o que tinha acontecido e foram à procura dos 2 ladrões. Depois de examinar 2 crianças adoentadas e Maria, que se queixava de algumas dores, foi ver Silas. As conhunhadas não lhe quebraram osso algum, afirmou o médico. Ficaram somente alguns hematomas, que vão desaparecer dentro de uns dias, mas por causa de sua deficiência, seus pulmões, coração e músculos ficaram comprimidos, ocasionando dores, e essas lhe serão constantes, pois sua coluna é torta. Passe estas pomadas e faça compressas para suavizar a dor. O senhor está querendo me dizer que terei dores constantes. Será que por ser dessa forma não viverei muito? Perguntou Silas. Não tenho como afirmar quantos anos uma pessoa viverá, respondeu o médico. Mas já que compreendeu, é mais ou menos isso que acho. Você força para andar e com a idade seus músculos e nervos doerão. Silas agradeceu ao médico, que partiu, e ficou pensando. O que o médico disse faz sentido. Antes dessas coronhadas já sentia dores nos pés, pernas e costas. Terei de me acostumar e não deixar que a dor me prive de nada, senão ela me vence. Com as pomadas e compressas, a dor forte passou, e Silas levantou-se e voltou a agir normalmente. 5 dias depois, os soldados passaram pela fazenda trazendo os 2 cavalos roubados e informaram. Aquele casal assaltou a casa de Dona Marcília. Bateram nela e na empregada. Os vizinhos, alertados porque o empregado do senhor João os tinha avisado, saíram para procurá-los. E quando nós os encontramos, alguns empregados das fazendas já os haviam enforcado. Trouxe-lhe os 2 cavalos e este dinheiro. É pouco, mas não sabemos o que eles fizeram com o resto. Silas agradeceu-lhes, e João mandou-lhes cuidar dos cavalos, que estavam muito cansados. Depois os 2, pai e filho, foram conversar no escritório. Silas falou João. O dinheiro que tínhamos dava para nos manter por alguns meses, até a fazenda vender sua produção. Mas com essa quantia que nos devolveram, não conseguiremos nos sustentar. Aqueles 2 deveriam estar com mais dinheiro, que deve ter sido tentação para os homens que os mataram ou para os soldados. Nunca saberemos o que aconteceu com nosso dinheiro. Estou preocupado. O que faremos? Papai, temos as joias. Guardei-as numa gaveta trancada no meu quarto. Que me importam as joias? Não as uso e não tenho por que guardá-las. Vamos vendê-las. Ainda bem, Silas, que não as guardou no cofre. Você tem razão. As joias não nos servem para nada. Silas escreveu um bilhete para o padre José, pedindo-lhe para ir à fazenda, e mandou um empregado entregá-lo. À noite, escondido, entrou na saleta de sua mãe, abriu o cofre e pegou todas as joias. No outro dia, com a visita do padre, Silas explicou-lhe suas dificuldades e pediu: o senhor poderia vendê-las para mim? Vendo-as sim. Tenho muitas paroquianas que com certeza as comprarão, respondeu o padre José. Silas pegou-as e entregou-as ao padre, que se despediu, prometendo voltar logo com o dinheiro que arrecadaria. João, ao ficar a sós com Silas, falou: não gosto de falar, eu avisei, mas vou alertá-lo. Escute os mais experientes e siga seus instintos. O instinto dificilmente nos leva ao erro. Olhei para aquele casal e não gostei deles, de seus modos. Meu instinto me alertou o perigo, mas você quis contratá-los, fiquei atento. Pensei que iriam demorar em aprontar alguma coisa errada e, infelizmente, fizeram pior do que eu esperava. O senhor papai tem toda a razão de me chamar a atenção. Realmente fiquei com dó. Não quis seguir a razão. Deixei-me dominar pelo coração e nós fomos prejudicados. Você não ficou chateado em vender as joias? Perguntou João. Eram de sua mãe e algumas de sua irmã. Não fiquei, respondeu Silas. Estavam guardadas e sem uso. Precisamos de dinheiro.
Se o padre vender todas, teremos dinheiro para consertar o telhado e as casas dos empregados. Silas, você amanhã vai fazer 25 anos. O tempo passou rápido. Algumas de nossas crianças já se tornaram adultas. Inês e André vão se casar e ficarão como empregados na fazenda. A primeira casa a ser reformada será aquela em que eles irão morar. Felipe e Marcos vão trabalhar na cidade. Receberemos na semana que vem 2 órfãos que Padre José trará. Uns vão e outros vêm. Silas pensou que realmente o tempo passava rápido. Com tanto trabalho, não sentiu os anos passarem. Os 2 amigos desencarnados escutaram João e Silas conversando e Eduardo perguntou: Silas, está cumprindo o que planejou antes de reencarnar, não é? Não se traçam todos os detalhes de uma encarnação, respondeu Gabriel. Podemos fazer planos, mas realizá-los ou não depende de muitos fatores, principalmente do nosso livre-arbítrio. É muito fácil nos perdermos na ilusão que o plano físico oferece. Silas não fez planos do que iria fazer. Entretanto, queria provar a si mesmo que iria fazer o bem sendo deficiente e com dores. E não tem como aliviar suas dores. Eduardo quis saber. Se ele quis isso para si, por que iríamos interferir? Com que direito? Ele, porém, recebe muitas bênçãos. No plano espiritual, inúmeros pais agradecidos oram muito por ele. As crianças o amam, e o amor irradia luz e energia benéfica. Silas ora muito e tudo isso o tem ajudado. Ele não dá importância às suas dores, que se enfraquecem e são superadas. Foi lamentável o casal não ter aproveitado a oportunidade que Silas lhes deu. O casal era ladrão e já tinha roubado em muitos lugares. Eram de longe desconhecidos por aqui. Na fazenda, podiam ter se modificado e se tornado honestos. Acabaram assassinados e foram para o umbral, onde com certeza aprenderam pela dor. Mas a ação de Silas será por eles lembrada, principalmente porque ele tem orado pelos 2. Vamos embora agora e espero que o padre José venda as joias para Silas ter o dinheiro de que necessita. Volitaram e Eduardo exclamou: olhando o casarão daqui de cima parece mesmo um castelo. Acho que essa casa é o meu castelo dos sonhos, um lugar onde a caridade reina com amor. Estou aprendendo muito com Silas. Aprendemos com bons exemplos, falou Gabriel. Você tem razão. Silas está ensinando a muitos.